Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos e minhas amigas, graça e paz, que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família, que o seu dia de domingo possa estar sendo um dia de muita paz, o seu final de semana possa estar sendo abençoado e feliz e que você possa estar confiante, firme, com fé e esperança no Deus Altíssimo, de que uma semana de oportunidades, uma semana de bênçãos, uma semana abençoada, assim o Senhor te dará nessa próxima semana. Que dias melhores virão na tua vida, que os teus projetos, que os seus sonhos, o Senhor tornarão reais e passará a ser realidade, a realização de todos eles, porque Deus é fiel, Ele te ama e você é precioso para Deus. Eu queria pedir para vocês, meus amados, para que pudessem nos ajudar curtindo, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho na nossa página no YouTube, porque o nosso propósito aqui, queridos, não é falar de religião, não é falar de dogmas, de enigmas, de nada. Nosso foco aqui é levar uma mensagem de fé e de esperança para os nossos irmãos, as nossas irmãs, para os nossos amigos e as nossas amigas. Nesse tempo de aflição, nesses tempos sombrios aos quais nós estamos passando, aos quais a nossa nação está passando, aos quais o mundo inteiro está passando, nesses tempos de pandemia. Eu creio que após essa pandemia o mundo não será mais o mesmo, as pessoas não serão mais as mesmas, e para que você não venha baixar a sua guarda, para que você não venha se desesperar, e o nosso foco aqui só é esse, queridos, é trazer uma mensagem de fé e de esperança e de avivar a sua fé, de que nada está perdido e de que tudo Deus pode transformar para te dar vitória, que Deus pode mudar a tua história e o teu estado, em nome de Jesus. Amém? Hoje, queridos, eu queria fazer uma breve reflexão da palavra de Deus com vocês. Está no capítulo 5 do livro de 1 Pedro, capítulo 5, e os versículos que nós vamos ler, do 6 ao versículo 11. E diz assim a palavra de Deus: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Queridos, que coisa maravilhosa, em dias tão difíceis como os que nós estamos passando hoje, queridos, nós vamos ver muitas vezes pessoas que são, às vezes, religiosas, pessoas que são praticantes do cristianismo. Você vai ver elas, devido a essa questão dos dias atuais, a questão dos acontecimentos, de tanta coisa que vem acontecendo, ou seja, essa questão de frequentemente, dessa questão desse mundo consumista, esse mundo que diz que você é obrigado a ter, você é obrigado a comprar, você é obrigado a possuir, você é obrigado a ter, não importa como, você tem que ter, Então toda essa situação, queridos, está deixando as pessoas frequentemente preocupadas com o nível social, ou seja, e a esperança delas é em receber o reconhecimento apropriado pelo que se faz.
As pessoas hoje, você vê que qualquer pessoa, às vezes pastores, às vezes líderes de religiões, às vezes padres, né, para os irmãos católicos, pastores para os irmãos evangélicos, né, você vê que muitos estão se transformando, às vezes até algumas dessas lideranças, em um tipo de semideus, né? Então, ou seja, essas pessoas estão preocupadas com o nível social, esperando receber um conhecimento, um reconhecimento apropriado, né, pelo que eles fazem. Ou às vezes até do nosso lado mesmo, pessoas do nosso convívio estão esperando receber um reconhecimento, né, apropriado, né, pelo que se faz, querido. E as nossas obras, queridos, se são boas, né, de nada serve a não ser, ou seja, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Se são más, de nada serve a não ser para que se manifeste aquele que são de acordo com as suas obras, ou seja, o diabo. Ou nós manifestamos boas obras naquilo que vem, que é o exalar do bom perfume de Jesus Cristo em nossas vidas, ou se não, aqueles que estão na perdição, na perturbação, né? Então, ou seja, mas aí nós vamos ver Pedro, né, nos recordando que o reconhecimento de Deus é mais valioso que o louvor humano, querido. Ou seja, você reconhecer a Deus, né, você glorificar a Deus, reconhecendo aquilo que Deus é, que Deus representa, né, para você, ou seja, de que o que você tem, de que o que você conseguiu, de que o que você está fazendo, o que você está conseguindo, nada vem de você. Nada foi você, nada foram as suas mãos, os seus estudos, a sua família, as posses, né, a história da sua família, o poder da sua família, o poder dos seus amigos, mas você reconhecer que aquilo que você é, que você tem, que você faz, eu até digo que nada posso, nada tenho e nada sou, mas se posso, se tenho e se sou, eu devo a Deus. Então, ou seja, se nós somos, se temos ou se possuímos, nós devemos a Deus, querido. Então nós precisamos, Pedro nos faz recordar e reconhecer, ou seja, que Deus, o valor de Deus, né, o poder de Deus, a glória de Deus é mais valiosa do que o reconhecimento humano, porque o reconhecimento humano, queridos, são elogios. E já dizia um certo filósofo, se não me falha a memória, os elogios são como perfumes, devemos senti-los, mas nunca deixar-se encantar, nem envaidecer-se por eles, porque são passageiros, eles passam. E os mesmos talvez que hoje te aplaudem, que te glorificam, é os que amanhã vão te lançar na sepultura. E quando você reconhece a Deus e recredita a Deus os seus feitos, as suas obras, ou seja, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, Deus vai se alegrar pela sua humildade e Deus vai te fazer prosperar mais e mais. Ou seja, Deus, queridos, quer nos abençoar a seu devido tempo, né? A bênção de Deus, ela não vem quando eu quero, mas ela vem quando Deus me preparou. Ou seja, Israel, queridos, andou 40 anos no deserto. Foram 40 anos andando, peregrinando no deserto. E aqueles 40 anos, queridos, o que Deus queria era simplesmente preparar Israel para a terra que mana leite e mel. Deus queria preparar Israel para a terra que mana leite e mel. Deus talvez não tenha tornado real os teus sonhos, os projetos dele, as promessas dele para a tua vida, querido, porque ele ainda está te preparando. Ou seja, queridos, a bênção do Senhor, ela vem no devido tempo. O tempo é de Deus. A glória de Deus, né? A glória de Deus. Ou seja, obedecer a Deus humildemente, apesar das circunstâncias presentes, né? E exaltar nesta vida ou no céu, e exaltar a Deus nessa vida, querido, é você ter o reconhecimento de Deus lá no céu, né? E de que bênçãos sem medidas virão sobre a sua vida. Mudança de vida, mudança de caráter, mudança de tudo, Deus vai operar na sua vida. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu estado. Agora, precisa que você saiba se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo, Ele venha, no tempo certo, Deus venha te exaltar.
E você não fique confiando nos seus amigos, confiando na sua família, confiando nas suas faculdades, nos seus conhecimentos, na sua força. Não, confie em Deus. Escolha confiar em Deus. Escolha esperar em Deus e não se desespere, não se desanime. Porque Deus está trabalhando, moldando o teu caráter. Deus está trabalhando na sua vida. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida é coisas grandes, querido. O que Deus tem para me dar são coisas grandes. E às vezes, queridos, a gente vai se preocupar, vai olhar para o que estão dizendo na direita, na esquerda, ao que estão pensando, o que estão... Não, querido, a gente não tem que pensar. A gente não tem que dar ouvido a quem está à direita, à esquerda. Não, querido. O nosso foco, o nosso alvo é o Senhor. Foi o Senhor quem nos prometeu. É o Senhor quem vai fazer, queridos. Então a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que ter humildade para saber que nós sem Ele não somos nada, querido. E tudo devemos ao Senhor. Nós temos, ó queridos, que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele é quem cuida de nós, né? Ou seja, queridos, nós seres humanos, ao fazermos, né, carregado dos nossos temores, das nossas pressões, os problemas diários, as aflições, as lutas, né, nós estamos mostrando que não confiamos totalmente em Deus, queridos. Né? Ou seja, se eu for ficar preocupado com a pandemia, se eu for ficar preocupado com o meu desemprego, se eu for ficar preocupado porque perdi um bem, porque eu perdi um ente querido, porque eu perdi um negócio, eu fechei uma empresa, se eu for me fechar nisso, queridos, se eu for me entregar a isso, queridos, a esses temores, a essas pressões, a esses problemas, as cobranças que muitas vezes nos vêm de pessoas que nem nos conhecem, pessoas que não sabem do nosso coração, que não conhecem a nossa história, o nosso interior, que não conhecem o nosso relacionamento com Deus, que às vezes vem nos cobrar, querido, né? Você vai sucumbir, queridos, né? Então, ou seja, nós precisamos, querido, não nos entregar a esses temores, a essas pressões, a esses problemas diários, né? Nós precisamos mostrar que nós confiamos totalmente e integralmente em Deus. Ou seja, para isso, querido, nós precisamos ter humildade, entretanto, reconhecer o cuidado de Deus, ou seja, é admitir a necessidade e permitir que outros na nossa família, né, ou seja, lhe brindem de ajuda, que outras pessoas lhe brindem de ajuda, né? Às vezes Deus não vai descer do céu para te dar, para fazer, mas Deus vai usar pessoas do seu relacionamento interpessoal para lhe abençoar. Às vezes Deus vai usar pessoas, queridos, né? Nós não podemos ficar esperando tão somente que Deus desça do céu e venha fazer. Não, nós temos que esperar que Ele faça. Agora o fazer, o operar é dele, né? Então, ou seja, quando nós temos humildade, né? Ou seja, nós admitimos a necessidade de permitir que outras pessoas, quem sabe da nossa família, os outros amigos, possam nos brindar com ajuda, né? Ou seja, algumas vezes a gente fica pensando que os nossos problemas, né, por serem próprios, às vezes fica pensando que é próprio dos nossos pecados, das nossas necessidades, né, e que não interessam a Deus. Claro que interessa, querido. Ou seja, quando nos voltamos para o arrependimento, né, quando nos tornamos arrependidos, né, nós levamos inclusive o peso dos ditos problemas, quando nós não nos arrependemos. Agora, quando nos arrependemos, a gente deixa o peso, ou seja, dos problemas. Quando a gente se arrepende, a gente deixa de lado todo o peso dos ditos problemas, né? Quando nós deixamos que Deus se faça, ou seja, o cargo, né, das nossas preocupações, né? Ou seja, nos chama a ação, não a passividade. O problema às vezes é que a gente fica na passividade, querido, e esquecemos da ação de Deus, de entregar a Deus, confiar a Deus, chamar a Deus para resolver os nossos problemas, né? Então, ou seja, queridos, não devemos nos submeter às circunstâncias, a não ser ao Senhor quem controla as circunstâncias. Se submeta ao Senhor que controla todas as circunstâncias, queridos.
né? Jeremias 33:3, a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama ao Senhor e Deus vai te responder, né? Ou seja, quando diz no versículo 8, seja sóbrios e vigie, o diabo, né, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar, né? Ou seja, os leões, eles atacam um animal doente, jovem e solitário, né? Olha só, o leão na selva, ele não ataca o animal que está em bando, que está protegido, né? Ele só vai pegar aquele que está doente, vai pegar o jovem inexperiente, e ele vai pegar aquele que ficou sozinho para trás, aquele que está solitário, né? Ou seja, eles escolhem, né, a qual animal, né, está sozinho, né, ou despreparado. Ele escolhe o animal que está sozinho e despreparado, querido. E Pedro vai nos advertir que Satanás, né, ou seja, pode nos atarefar quando enfrentamos sofrimento ou perseguição. Para que o diabo vai fazer isso, queridos? Né? Para quê? Né? Ou seja, nos sentimos, às vezes a gente vai se sentindo sozinhos, débeis, abandonados, afastados de outras pessoas, de outros irmãos, do nosso convívio, de outros amigos, da nossa família, né? A gente vai se tornando tão preocupados em nossos problemas, até ao ponto de que esquecemos de estar atentos ao perigo. E é quando principalmente somos vulneráveis aos ataques de Satanás, né? Da mesma forma, queridos, que o leão procura aquele animal que está doente, aquele jovem que é inexperiente, aquele animal jovem inexperiente, ou aquele que se separou do bando, né? Se separou da sua classe e está sozinho, debilitado, né? Então, ou seja, do mesmo jeito o diabo também nos procura, querido, quando nós estamos atarefados, né, enfrentando sofrimento, perseguição, nos sentimos sozinhos, débeis, abandonados, afastados de outros irmãos, da igreja, de Cristo, de Deus, às vezes da nossa família. Às vezes a gente está afastado, querido, e é quando o inimigo vem agir quando nós nos tornamos mais vulneráveis e mais o diabo vem nos atacar. É quando ele mais vem nos atacar. Então, ou seja, queridos, no tempo do sofrimento, procure o apoio de Deus, procure o Senhor, procure outras pessoas que tenham temor a Deus, outras pessoas que venham trazer uma mensagem de fé, de paz, de esperança, de equilíbrio, de revestimento espiritual e que venham renovar a sua fé, né? Ou seja, mantenha os olhos em Cristo e resista ao diabo, que ele vai fugir de você. Se você manter a sua mente em Cristo, se você não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não recuar atrás, se você não se preocupar com o que está ficando na direita ou na esquerda, ou o que ficou lá para trás, ou seja, se você resistir ao diabo, se você colocar os olhos em Cristo, a fé no Senhor, a fé em Deus, a fé na sua palavra, a fé no poder de Deus, a fé no sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, querido, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você, né? O versículo 9 também nos diz também: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, queridos, a humildade preserva a paz e a ordem em todas as igrejas e em toda a sociedade cristã. O orgulho a perturba. Ou seja, queridos, a humildade ela preserva a paz, a ordem nas igrejas e em toda a sociedade cristã. E em toda a sociedade. O orgulho a perturba. Por que que hoje nós estamos vendo o resultado catastrófico, muitas vezes, dos ministérios, das igrejas, de pessoas que tinham nome no meio cristão, de pessoas que às vezes eram até as nossas inspirações, e aí foram se envolver com política,
foram se envolver com tantas coisas e hoje estão envolvidos na soberba, na ganância, na torpe ganância, estão envolvidos na aspereza, né? Estão envolvidos no orgulho, na soberba, na torpe ganância. E esse orgulho está matando essas pessoas. O orgulho está tirando de nós, principalmente nós que somos igrejas, a visão do chamado e do propósito ao qual Cristo morreu, se entregou por nós e nos elegeu para fazer a boa obra, ou seja, de alcançar os perdidos, de irmos atrás dos que estão perdidos, de irmos atrás dos que estão sofrendo, de irmos resgatar aqueles que estão na perdição, aqueles que estão no pecado, lá no lamaçal de pecado, querido. Muitas vezes, querido, o nosso orgulho, não vou porque é prostituta, não vou porque é gay, não vou porque é garoto de programa, não vou porque é traficante, não vou porque é faccionado, não vou porque saiu da cadeia, não vou porque rouba, não vou porque eu sou melhor do que ele. Querido, é ladrão, tem que morrer, tem que matar. Queridos, o bandido bom não é o bandido morto segundo o Evangelho de Jesus Cristo, mas é aquele que é alcançado, que é lavado, que é remido no sangue de Jesus. É aquele que é alcançado pela graça redentora de Jesus Cristo. É a mesma coisa que o Senhor espera do bêbado, do drogado, daquele rapaz, aquele jovem, aquela jovem que está numa facção criminosa, daqueles que estão no crime organizado, daqueles que estão nas concupiscências da carne, nas paixões exacerbadas da carne, daqueles que estão nos prazeres mundanos. Cristo morreu, como ele próprio disse, ele morreu, ele veio buscar e achar aqueles que se haviam perdido da casa de Israel, queridos. E esse orgulho que ultimamente, infelizmente, o povo cristão, a igreja evangélica tem tido no Brasil, tem tirado ela do foco, da visão, da graça, do chamado de Deus para a realização da obra redentora de Jesus Cristo nessa nação. E por isso que essa nação está agonizando, é por causa do orgulho, queridos. Está faltando, ou seja, nós perseverarmos na paz. Está faltando, queridos, ou seja, que nós tenhamos mais humildade, né? Que nós tenhamos mais fé, né? Ou seja, quando Deus dá graça para ser humilde, também dá diabos, né? Ou seja, quando a mesma maneira que Deus dá graça para nós sermos humildes, nos dá humildade, meu irmão, também tem o diabo a tentar, a se levantar, né? A tentar nos roubar, né, essa graça, a tentar nos tirar essa paz, mas o Senhor nos dá a fé e nos dá a santidade em Cristo Jesus, nos reveste do seu Espírito Santo, né? Ou seja, ser humilde, queridos, é se submeter a Deus reconciliado, traz mais consolo à alma que os deleites da soberba e da ambição. Ou seja, querido, se submeter a Deus nos reconcilia a Ele, querido, né? Ou seja, nos traz mais consolo à nossa alma do que os deleites, a soberba, a ambição e os prazeres desse mundo, queridos, né? Ou seja, mas é a seu devido tempo, não no tempo que nós imaginamos, não é no tempo em que nós queremos, não é como nós queremos, não no tempo que a gente imagina, queridos, né? Senão ao tempo que Deus tem estabelecido sabiamente. Deus sabe o tempo de fazer, Deus sabe o tempo de operar, queridos. Se Deus tirou um ente querido seu, Ele sabia que era o tempo de tirar. Se Ele está te preservando em vida, querido, Ele sabe por que Ele está te preservando, né? Se você tem tido perdas, Deus sabe o porquê que você está tendo essas perdas, né? Mas Deus pode mudar a tua história, o teu estado, né? Ou seja, Deus espera e não esperará você, né? Ele espera, meu irmão, e Ele não vai ficar deixando você lá esperar você, não. Ou seja, quando as dificuldades superam a firme crença na sabedoria de Deus, no poder e na bondade de Deus, então
nós nos humilhamos embaixo da sua mão, querido. E quando nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus, lançando sobre Ele, ou seja, toda ansiedade, né? Toda preocupação, toda dificuldade, querido, né? Ou seja, a glória de Deus, o poder de Deus vai de maneira sobrenatural se revelar em nossas vidas, queridos. Vai se revelar em nossas vidas, vai ser revelado em nossas vidas. De maneira sobrenatural, amados, né? E aí, queridos, ou seja, quando sofremos, sentimos às vezes como que a dor nunca terminará. Pedro vai mostrar esses cristãos fiéis, né, e a perspectiva mais ampla em comparação com a eternidade. Seu sofrimento durará sozinho um pouco de tempo, vai durar só um pouco de tempo, não vai ser por todo o tempo. Você não vai sofrer por todo o tempo, né? Você não vai sofrer por todo o tempo, né? E às vezes alguns dos leitores de Pedro, né, vão se estabelecer, né, e se fortalecer no transcurso da sua vida, né? Ou seja, outros seriam sacados de seu sofrimento mediante a morte, mas, ou seja, todos os seguidores fiéis de Deus, né, entretanto, têm uma vida eterna assegurada com Cristo, onde não haverá sofrimento, onde haverá paz, onde você gozará paz, onde haverá renovo sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, onde Deus te dará paz, o renovo, né? E aí Pedro vai dizer: a ele seja o domínio para todo sempre e amém. Ou seja, Pedro, né, a Deus seja o domínio pelos séculos dos séculos. Pedro termina essa mensagem com uma bênção, ou seja, uma bênção sobre a sua vida. Então, queridos, é ter fé, é confiar, é esperar, é se animar no Senhor, porque Deus tem cuidado de mim e de você. Você não imagina o quanto Deus ama a mim, Deus ama você, o quanto Deus tem cuidado de mim e de você. Não desiste. Olha para essa palavra. Resiste o diabo. Firme na fé, queridos. Humilha-se, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Deus vai te exaltar. Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai te dar a tua vitória. Lança sobre o Senhor, lança sobre Deus toda a tua ansiedade, querido, porque Ele tem cuidado de você, querido. Para de achar que Deus não existe, para de achar que Deus se esqueceu de você, que Deus te abandonou, né? Ou seja, seja sóbrio, vigie, não deixe que o diabo, que anda ao teu derredor, rugindo, bramando como leão, esperando a oportunidade certa para te tragar, não deixa, querido. Resiste firme na fé. As aflições que você passa são as que eu passo, que os irmãos, todos os nossos irmãos e irmãs passam. Que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, né, depois de haver padecido um pouco de tempo, Ele mesmo vai te aperfeiçoar, vai te confirmar, vai te fortificar e vai te fortalecer. E que a glória e o poderio do Senhor seja para todos sempre em sua vida, e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Alegre-se no Senhor, querido, não está nada perdido. A semana passada pode ter sido difícil, confia no Senhor, que Deus vai começar a mudar a tua história, o quadro da tua vida vai começar a mudar a partir dessa semana, é a partir de hoje. Primeiro dia da semana, Deus vai começar a mudar a tua história. Deus vai começar a mudar a tua família. Espera no Senhor, confia no Senhor. Se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor. Não desiste. Não volta atrás. Não se entrega a essa situação, a esse estado de calamidade. Porque Deus há de te dar a vitória. Que Deus te abençoe, que o Senhor te sustente, fortaleça, te dê um resto de dia de paz, de vitória, te dê uma semana abençoada e feliz na presença dele, no nome de Jesus. Olá, amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, graça e paz, bom dia de domingo, um dia de paz, um dia de vitória, um dia de fé, um dia de esperança para você e para a sua família. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20. A palavra do Senhor diz o seguinte: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que Deus está dizendo, querido, para mim e para você, é que se eu e você abrirmos a porta do nosso coração, o Senhor vai ter intimidade comigo e com você. Ou seja, nós vamos cear com o Senhor e Ele vai cear conosco. Ou seja, aqui não está falando de comida, mas está falando de intimidade. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Deus quer ter livre acesso a mim e a você. O Senhor quer comigo e com você nos chamar de amigo. Que nós chamemos Ele de amigo. Que entre nós e Ele não haja barreiras. Que entre nós e Ele não haja dificuldades. Que entre nós e Ele as barreiras sejam quebradas, as barreiras sejam vencidas, as dificuldades sejam vencidas. Você vê aqui ao meu lado uma natureza maravilhosa aqui na Serra de Maranguape. Mesmo com tantas investidas do homem, Deus, por bondade e misericórdia, ainda nos brinda com uma natureza maravilhosa dessa, com essas plantas verdes. Olha que coisa maravilhosa, essa natureza que a gente pode pegar, a gente pode ver, queridos. Então, queridos, que nós possamos, queridos, atentar para o chamado do Senhor. Ele está batendo na porta, Ele está batendo no meu e no teu coração. O Senhor está chamando a mim e a você para ter intimidade comigo e com você. Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes nós parecemos estarmos tão longe de Deus e que Deus parece que está tão longe de nós. Mas, querido, só falta, às vezes, eu e você, e em todo tempo, olhar e saber que Deus, Ele nunca nos abandonou. Que Deus nunca nos deixou longe. Que Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre do nosso lado, querendo nos dar a vitória, querendo fazer maravilhas na minha e na tua vida. É isso que Deus quer fazer, é vitória, dar vitória a mim, dar vitória a você. É isso que Deus quer fazer, maravilhas na minha e na tua vida. Deus quer fazer maravilhas na nossa vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te sustente, que o Senhor te fortaleça. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Que Deus te dê um dia de vitória, um dia de paz e um dia de fé e de esperança na presença dEle. No nome de Jesus, Deus te abençoe.